Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. Atos dos Apóstolos 18, 24. Você sabe por que é Atos dos Apóstolos, querido? Quem sabe? Porque eles fizeram alguma coisa, amém? Atos, eles agiram, fizeram alguma coisa. Eles confiaram, mas também fizeram. Imagine se eles não tivessem feito nada. Não haveria Atos dos Apóstolos. Se Paulo não tivesse feito nada, se Pedro não tivesse feito nada, se João não tivesse feito nada, se Tiago não tivesse feito nada, não haveria Atos dos Apóstolos. Mas como eles foram homens que confiaram e decidiram fazer, está aqui Atos dos Apóstolos. Cada ato um maior do que o outro. Milagres até como de Jesus. Curar enfermos, ressuscitar mortos. O lenço de Paulo curava as pessoas, os enfermos. A sombra de Pedro, imagina a tua sombra, cara, curando enfermo. Pensou? Quem já se assustou com a própria sombra aqui? Só eu? Andando à noite na rua. A sombra de Pedro curava. E às vezes a gente tem medo da própria sombra. Mas vamos lá. Atos 18, versículo 24. Diz assim. Aqui está falando sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Queridos, qual era o batismo de João? Nas águas. Mas o que João veio fazer? João veio preparar o caminho. E o que João pregava? Arrependimento. Amém? Versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Porque com grande poder, com grande o quê, queridos? Com grande o quê? Com grande poder, convencia, diga convencia, publicamente os judeus, provando por meio das escrituras, da palavra, que o Cristo é Jesus. Capítulo 19 agora. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam:
Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Versículo 8. Durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava de qualquer jeito. Diga não. Falava ousadamente, dissertando, discorrendo, explicando, defendendo e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Querido, preste atenção nesta palavra. Persuadindo. Diga persuadindo. Ou seja, o mesmo que aliciar. Diga aliciar. Diga atrair. Diga cativar. Diga convencendo e induzindo. Preste muita atenção. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um assunto, é um pouco difícil de nós falarmos sobre isso, mas sobre ser convencido. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos de fato uma ação aqui nesse texto que nós lemos. Nós vemos uma ação do Espírito Santo. Nós vemos primeiro um homem sendo tomado por Deus, pelo poder de Deus, falando ousadamente, falando com grande poder, falando com autoridade, falando daquilo que ele conhecia, falando daquilo que ele sabia, falando daquilo que ele experimentou, daquilo que ele viveu. Apolo. A Bíblia diz que ele pregava com poder, que ele era instruído no caminho do Senhor, que ele era fervoroso de espírito, que ele falava e ensinava com precisão. O que é precisão? Quem gosta de... Quem faz medicina aqui? Tem alguém que faz medicina, enfermagem? Você sabe que um médico ele não pode errar. Quando ele vai fazer uma cirurgia, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia cardíaca, ele tem que ser o quê? Preciso no corte, sim ou não? Porque se ele não for preciso, ele pode matar a pessoa. É tudo calculado. Se ele não for preciso naquela cirurgia, se ele não for preciso no corte, se ele não for preciso nos cortes que ele vai fazer até chegar no local da cirurgia, ele pode matar a vida daquela pessoa. Ele pode acabar com uma vida. E a Bíblia está dizendo que esse homem ele era o quê? Ele era fervoroso, instruído, falava e ensinava com precisão. Acerca de quem? Acerca de Jesus. Apolo era preciso. Ele falava o que precisava ser dito, o que precisava ser falado. Ele chegava no cerne do problema. É como se ele alcançasse o coração das pessoas, porque ele era preciso naquilo que ele falava. Diga, preciso. E o que nós precisamos hoje é ser precisos. Nós precisamos ter isso, essa precisão de ensinar acerca de Jesus para os nossos discípulos, para os nossos liderados, para as nossas ovelhas, para aqueles novos convertidos. Nós precisamos ser precisos, porque se nós falharmos, se nós errarmos, nós podemos matar uma pessoa. Quantos estão comigo? Amém, queridos?
Você tem um bisturi na mão, cara. Você tem uma arma na mão. Ou essa arma ela traz vida, ou essa arma ela pode trazer morte, dependendo da forma que ela for usada. Deus nos deu este poder. Deus nos deu essa autoridade de ser preciso, mas falar acerca dele, falar acerca da verdade, falar aquilo que é correto, não falar aquilo que você acha, falar o que a palavra diz, não aquilo que eu penso, mas aquilo que a palavra está relatando. Era exatamente o que o Apolo fazia. Ele era preciso, pregava com poder, com autoridade, ele era fervoroso, e ele conhecia apenas o batismo de João. Como pode um homem que conhecia apenas o batismo de João pregar com tanta precisão, alcançar o coração das pessoas com tanta precisão, persuadir, convencer as pessoas com tanta precisão? Aí nós também vemos o apóstolo Paulo pregando. A Bíblia diz que ele estava persuadindo, dissertando e persuadindo as pessoas com respeito ao reino de Deus, ou seja, ele convencia as pessoas. Mas ele convencia, era ele, não era o Espírito Santo que habitava nele. Era a presença de Deus que estava sobre Apolo, era a presença de Deus que estava sobre o apóstolo Paulo. Eles eram homens cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo que habitava neles convencia as pessoas, porque eles pregavam com precisão, eles falavam o que precisava ser falado na palavra. E o que nós precisamos ficar em alerta nesses dias é como nós falamos com as pessoas. De que forma que eu falo com o meu líder? De que forma eu falo com o meu supervisor? De que forma que eu falo com o meu discípulo? De que forma eu falo com a ovelha da minha célula? De que forma eu falo com aquele discípulo que não é ainda discípulo, está sendo consolidado para se tornar um discípulo? Porque ser discípulo, querido, é reproduzir o ministério de alguém. Ser discípulo é trabalhar, não é ficar sem fazer nada. Jesus tinha 12 discípulos, mas discípulos que trabalhavam, que pregavam, que faziam acontecer. Isso é discipulado. Mas também em contrapartida nós precisamos ver o outro lado. Eu tenho pessoas que caminham comigo que ainda não são meus discípulos. Eu estou consolidando. Eu estou tentando implantar o reino de Deus, implantar algumas verdades dentro do coração. Eu preciso ser preciso, porque se eu errar neste cuidado, eu posso acabar com uma vida. Que saem da nossa boca. Agora eu imagino esses dois homens, Apolo e Paulo. A Bíblia diz que Paulo, no versículo 28, porque com grande poder convencia. Olha, com grande poder. Não era Apolo que convencia, ele convencia com grande poder. Que poder que era esse? Diga: o Espírito de Deus. Com grande poder, publicamente, diante de todos, diante de quem queria ver, ele convencia publicamente, com poder, os judeus, provando, por meio das Escrituras, por meio da palavra, que o Cristo é Jesus. Querido, nosso papel, o meu papel, o seu papel é apenas pregar a palavra.
Não se preocupe em fazer outra coisa a não ser pregar a palavra. Se você pregar a palavra, fique despreocupado, porque quem vai convencer não é você, é o Espírito Santo que se encarregou da palavra. Você é apenas um instrumento. Queridos, eu estou apenas sendo um instrumento. Eu não posso te convencer de nada. Não é um curso de oratória que vai convencer você. Não, não é nada disso. Não é eu falar bem, não é ser eloquente, não. Tudo isso é bom, tudo isso é válido. Mas, queridos, se não haver o Espírito Santo, se não houver o Espírito Santo, não tem sentido. Porque a palavra é pregada, mas quem convence é o Espírito de Deus. Se preocupe em pregar a palavra. Pregue a palavra para os teus discípulos. Pregue a palavra para as tuas ovelhas. Pregue a palavra para aquele jovem que você está consolidando. Pregue a palavra. Não fale nada mais além da palavra. Fale a palavra. Seja preciso, querido. Porque se você fugir da palavra, você pode matar uma pessoa. Queridos, vocês pensam que não? Mas quantos jovens me chamam no WhatsApp? E não são poucos. Me falando acerca do que foi dito. Por que falaram assim comigo? Não é assim que fala. Não é assim que procede. Hoje mesmo, que estava conversando no WhatsApp. Mas o que aconteceu? Rogério, eu não quero falar sobre isso agora. Tudo bem, mas nós amamos você. Conte conosco. Precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, querido, para as nossas ovelhas, para as pessoas que estão debaixo do nosso cuidado. Porque se nós não formos como Apolo preciso, se nós não formos como o apóstolo Paulo precisa, nós vamos matar pessoas, nós vamos empurrar pessoas para o inferno. Cuidado, diga para a pessoa que está ao seu lado, cuidado. Porque às vezes nós queremos tanto crescer, querido. Nós queremos crescer. Quem quer crescer? Levanta a mão, você quer crescer, cara? Você vai crescer, mas com poder, com o Espírito Santo. Tem como crescer sozinho? Quem acha que tem? Levanta a mão, quem acha que tem? Não estou falando sozinho, né? Não liga a palavra que eu ministrei da semana retrasada. Eu digo sozinho assim, sem Deus. Tem como crescer? Tem, cara. Está assustado? Tem. Só que você está fadado ao fracasso. Há um prazo de validade. Porque quem trabalha cresce, cara. Quem trabalha cresce. Por que as empresas aí fora crescem? Porque existem pessoas que trabalham. Certo? E a paga do trabalho é remunerada. Há um bônus por causa do trabalho. Há um crescimento. Então é possível crescer. É possível crescer sem a ajuda de Deus. Não fique assustado. É possível trabalhar, se esforçar e crescer. Só que está fadado ao fracasso. Há um prazo de validade para esse crescimento. Não estou falando que está acontecendo isso aqui, não. Eu estou te alertando. Não faça nada sozinho. Pregue a palavra. Porque quem vai convencer é o Espírito Santo. Porque às vezes nós achamos que nós somos o Espírito Santo. Nós queremos convencer as pessoas. Às vezes nós achamos que somos Deus, queremos salvar as pessoas. Ou até mesmo achamos que somos o Satanás, acusamos as pessoas. Quem salva é Deus.
Quem convence é o Espírito Santo e quem acusa é o diabo. Por isso nós precisamos ser precisos. Não queira induzir o crescimento de alguém, querido. Respeite o tempo das pessoas. O que é instruir? Instruir, cara, é apontar o caminho, é mostrar o caminho para as pessoas. É isso que eu e você precisamos fazer. É isso que você, líder de célula, precisa fazer. É instruir, é apontar o caminho. É isso que você, supervisor, nós temos que fazer, é instruir, é apontar o caminho. Não é arrastar pela estrada, porque há um caminho, certo? Sim ou não? Há uma estrada a ser percorrida, mas nessa estrada precisa haver uma instrução, porque neste caminho não pode haver atalhos. Amém, queridos? Não é como nós andarmos, por exemplo, você quer ir para Jundiaí, tem um atalho para você ir para Jundiaí, não tem? Ah, eu vou para Jundiaí, eu não quero pagar pedágio. Então, você corta aqui por trás, é ou não é? Aí na volta eu não quero pagar, vai lá por trás, pela Nova Era. É atalho. Existe um caminho. Mas nesse caminho que nós estamos não existe atalho. Esse caminho que nos leva a Deus não existe atalho, cara. O caminho que nos leva a Deus, a ponte que nos leva a Deus é uma só, é Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos fazer com as pessoas. É isso que você, líder de célula, precisa fazer. É isso que você, discipulador, que você precisa fazer com os seus discípulos. É instruir, apontar o caminho. Não é arrastar pela estrada, não é forçar, é instruir. É falar, o caminho é esse, cara. Não existe atalho nesse caminho. Esse caminho que nós estamos não existe atalho, é só Jesus. Diga, não há atalho. É instruir, cara. Instrução, ser preciso. O problema é que às vezes nós queremos convencer as pessoas do erro. Convenci um discípulo meu do erro dele, nunca. O que nós temos que fazer é orar. Você nunca vai conseguir convencer um líder de célula seu, um discípulo seu. Você nunca vai conseguir convencer ele do pecado, do erro, do engano. Você vai instruir, você vai apontar o caminho, e depois você vai orar, e você vai clamar a Deus, ao Espírito Santo, que o Espírito Santo o convença. Você vai pregar a palavra, você vai mostrar na palavra o erro. Você vai mostrar na palavra que ele está pegando atalho para o caminho. E o Espírito Santo se encarrega de convencê-lo. O problema é que nós queremos convencer as pessoas e nós não temos este poder, cara. O que é convencer? Quem convence? Diga, o Espírito Santo. Ser convencido é perder para o achismo. Sabe tudo aquilo que você acha, que você pensa? Quando você é convencido, tudo o que você acha, tudo o que você pensa no meio desse caminho, que você acha que atalho é normal pegar nesse caminho, você pede para isso. Quando você é convencido, separe a palavra convencido, tira só o com, fica o quê? Vencido. Existem pessoas, cara, que precisam ser vencidas. Existem pessoas que ainda não foram vencidas.
E nós queremos convencê-las, mas elas não foram vencidas ainda. Mas o problema é que nós queremos resultados muito rápidos, sim ou não? Aí nós falamos assim, nossa, eu já preguei tanto, já falei tanto da palavra, e não aconteceu nada, o cara não se rende, não se curva. Aí nós queremos fazer o papel do Espírito Santo, queremos convencer as pessoas, nós queremos vencer elas, e elas não vão ser vencidas, elas têm que ser convencidas. Elas têm que se desarmarem, elas precisam perder. Existem pessoas que precisam perder para ganhar. Não adianta induzir, cara, não adianta induzir. Nós temos que instruir. Induzir é você arrastar. Agora instruir não. Instruir é você apontar o caminho, é você mostrar a estrada. Mas quando você aponta o caminho, você tem que falar que não há atalhos. A Bíblia diz sobre o arado, sim ou não? Colocou a mão no arado, diga, já era. Pode largar, não pode olhar para trás. Não há atalho, cara. Dali para frente é só seguir em frente, diga, seguir em frente. Convencido, diga, o convencido traz um crescimento natural, diga, crescimento natural. E o induzido? Por exemplo, o que cresce mais rápido? Um alface com fertilizante ou sem fertilizante? Hein? Com fertilizante. O que cresce mais rápido? Uma jabuticabeira com fertilizante ou sem fertilizante? Só que ela perde a sua essência. O crescimento induzido com fertilizante, ele perde a sua essência. Ele perde a sua naturalidade. Ele perde a sua identidade. Quantos jovens estão perdendo a sua identidade porque estão sendo induzidos, não convencidos? Porque às vezes nós queremos um crescimento exponencial, um crescimento rápido. Queremos crescer muito rápido. Queridos, nós vamos crescer, eu sei disso, é fato, em nome de Jesus. Nós temos crescido, mas existe um tempo a ser respeitado. Eu não posso induzir o crescimento na vida das pessoas, porque primeiro eu preciso convencer, eu não. Primeiro eu preciso pregar para que o Espírito Santo convença aquela pessoa. Eu preciso instruir, apontar o caminho, deixar um crescimento natural. O crescimento natural. Se você conversar com quem mexe com lavoura, aí você vai entender isso. É até mais gostoso um alface sem fertilizante. É muito melhor. É diferente. Quem já teve a oportunidade de experimentar isso? É diferente ou não é? É mais prazeroso ou não é? Agora, o que é mais gostoso? Uma comida no forno a lenha ou no fogão normal? No forno a lenha. Às vezes, escuta isso.
Às vezes tem pessoas que elas são como um forno a lenha. Você já foi acender um fogão a lenha? É difícil ou não é? Você fica ali assoprando, às vezes apaga, vem um vento não sei da onde. Às vezes não está nem ventando, mas você vai acender o forno a lenha, vem um vento não sei da onde. E apaga o palito de fósforo, apaga a palha, sei lá. Agora não, o gás, você liga lá e acende o fósforo, pronto, ligou, acabou. Agora eu vou falar para você, deixa aquele fogão ligado, uma hora vai acabar o gás, sim ou não? Agora o fogão a lenha, depois que acendeu, é só jogar lenha, depois que a pessoa foi convencida, depois que ela se rendeu, ela foi vencida, meu amigo, já era. É crescimento. Aí é só palavra, ó. Só palavra. Só, você não vai precisar fazer mais nada, porque quem está fazendo agora é o Espírito Santo. Você só pregou, você só abriu a boca, e quem convenceu essa pessoa foi o Espírito Santo. Só que nós estamos perdendo pessoas. Nós estamos perdendo discípulos, porque nós não fomos precisos. Porque a pessoa é um fogão a lenha, e você está achando que ela é gás natural. E acabamos perdendo pessoas, acabamos perdendo discípulos, porque nós erramos, porque nós não fomos precisos no corte, porque nós não fomos precisos na cirurgia. Porque pensa num povo que é cirúrgico, são vocês. São vocês, vocês pegam pessoas que estão morrendo, vocês vão lá e com precisão, mas às vezes nós erramos. Ninguém é perfeito. Às vezes nós erramos no corte. Às vezes era para abrir do lado direito, nós abrimos do lado esquerdo. Agora já foi. Agora vou ter que fechar aqui para abrir no lugar certo. Mas para fechar o buraco que abriu, dói, machuca. Vamos ter que ir atrás. Vamos ter que nos humilhar. Sim ou não? Porque não é os humilhados que serão exaltados, é os que se humilham que serão exaltados. Então não queira induzir o crescimento das pessoas. Respeite o tempo. Ah, mas está em pecado. Tudo bem, pregue a palavra. Como eu já disse, você não é Deus para salvar, não é o diabo para acusar e nem o Espírito Santo para convencer. Pregue a palavra, se preocupe com a palavra. O que é fora da palavra, meu amigo, não tem respaldo de Deus, não tem convencimento. O que é fora da palavra, se você pregar o que é fora da palavra, a pessoa não vai ser convencida. Eu conversei com um jovem há algum tempo atrás, ele falou: o problema é que eu não fui vencido ainda. Falou isso para mim, olhando nos meus olhos. Falou: sabe qual que é o meu problema, Rogério? O meu problema é que eu não fui vencido. E erraram, induziram, jogaram fertilizante. Cresça, vá logo, você precisa ser líder o mais rápido possível. Preste atenção nisso. Comece a ficar mais atento com aqueles que são induzidos e aqueles que são instruídos. O que leva mais tempo? O que leva mais tempo é você instruir. O crescimento natural leva mais tempo. E às vezes nós não queremos perder tempo. E por nós não queremos perder tempo, nós perdemos pessoas.
Ganhamos tempo, mas perdemos pessoas. Não induza. Você tem 10 anos de convertido. Você cai ainda no mesmo pecado. O que te diferencia de uma pessoa que tem 1 ano de conversão? Você tem 10. Faz 10 anos que você cai no mesmo pecado. Você não foi vencido ainda. Precisa ser convencido. Amém? Não é que agora você, eu vou esticar uma rede e vou esperar o tempo acontecer. Não estou falando disso, de ser preguiçoso, esperar o tempo. Não, se preocupe em pregar a palavra. Se você fazer o que é certo, pregar a palavra, instruir, apontar o caminho, o crescimento é natural. E pode ser mais rápido do que você imagina. Você quer ter uma ovelha sarada ou doente? Você quer ter um líder sarado ou doente? Então respeite o tempo. Lógico que existe aquela, em contrapartida existe, não, vamos esperar, ainda não é o tempo da pessoa. E você fica esperando, e só esperando. Por exemplo, o seu supervisor fala, essa célula está na hora de multiplicar. Não, ainda não há tempo. Quem multiplica a célula? É o líder de célula? Não, é o supervisor. Não é o líder de célula que multiplica. Eu já vi célula de 16 meninas na igreja fechar. Porque um dia eu cheguei e falei, está na hora de multiplicar. Não, ainda não está na hora. Está na hora de multiplicar. Não está, vamos esperar mais um pouco. Acho que não sobrou ninguém. Não, a Jaque até sabe. A Jaque é verdade, glória a Deus. Tinha ou não tinha, Jaque? 16 meninas naquela célula. Quando eu ia lá fazer supervisão, quando não estava aparecendo aí comigo, eu ficava constrangido que só tinha mulher. Né, Jaque? 16 meninas. Eu falei, vamos dividir em 3 essa célula, vamos multiplicar e... Não, vamos esperar. Esperou e... Tá aí, só a Jaque. Glória a Deus que tem a Jaque. Né? Última dos moicanos. Queridos, se preocupe em pregar a palavra. Não induza, instrua, aponte o caminho, mas ao apontar o caminho não negue a verdade. Pecado trata como pecado. Amém? Pecado não se trata de, passar a mão, não. Pecado se trata como pecado. Esse erro você não pode levar nos seus ombros. Esse encargo você não pode levar sobre os seus ombros. Você vai instruir, apontar o caminho. Você vai falar que não tem atalho. E pecado trata como pecado. Não passa a mão na cabeça do pecado. Corrija, mas com amor. Seja preciso. Apolo foi preciso. Pregava com poder. Apóstolo Paulo persuadia, ele convencia as pessoas, com poder, através do Espírito Santo. O nosso papel, o meu, o seu papel, é pregar a palavra. Deixe que Deus convença, cara. Deixe que Deus se encarregue do resto. Amém? Estamos juntos? Se coloque de pé em nome de Jesus.